Fala galera, tudo bem com vocês? O tema de hoje então vai ser hérnia de disco. Se você quer saber mais sobre hérnia de disco, acompanha o vídeo aí. Então hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre hérnia de disco, o que é hérnia de disco, mostrar para você como a hérnia de disco aparece, falar para você quais os estágios da hérnia de disco. Isso tudo vocês vão saber no vídeo de hoje. Então acompanhe esse vídeo, que vai estar super bacana e super explicado e de maneira fácil, que eu quero descomplicar esse tema para vocês. E também nos próximos vídeos vou estar dando dicas de autotratamento para quem sofre de dores na coluna, tá bom? Então sempre acompanhe o canal aí. E antes de começar, já se inscreve aí, já deixa seu like, ativa o sininho para que sempre quando tiver vídeo novo você tá por dentro. Pessoal, então vamos lá, o que é a hérnia de disco? Explicação bem básica, simples mesmo, tá? Hérnia de disco nada mais é do que o rompimento das fibras do anel fibroso do disco e quando o seu núcleo ele acaba se deslocando. Vou dar um exemplo aqui nessa estrutura aqui, ó. Aqui vocês veem ao redor desse pontinho verde o anel fibroso do disco. Até vocês veem algumas fibras aqui mesmo. E ao centro o núcleo discal, tá? Então a hérnia de disco é quando esses anéis aqui, isso ao redor se rompe e esse núcleo sai. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês, então, de uma hérnia de disco. Tá vendo? Rompeu o anel e aquela geleinha que estava no centro, aquele núcleo, acabou vazando, ok? E o que acontece quando isso acaba vazando, esse núcleo acaba sendo extraído? Acaba cometendo alguns componentes, como ligamentos e também o componente neural. Até nesse exemplo aqui que eu vou dar para vocês, ó, saiu o disco, o núcleo e pegou o nervo, ok? Então, isso acontece, pessoal, devido a uma sobrecarga mecânica na região da coluna, seja na região cervical, geralmente onde acontece, ou na região lombar, que são as principais regiões que acontecem as hérnias discais, tá? Então, vou dar um exemplo também simples para vocês entenderem. Na região lombar, como eu já falei em outro vídeo, que está posterior a esse, temos 5 vértebras, tá? Para uma sobrecarga mecânica influenciar, o que vai acontecer? Vou dar um exemplo que essa vértebra aqui de cima, ela para de trabalhar, ela para de se movimentar como deveria. Ela então sobrecarrega de baixo a fazer um movimento duplo, ou seja, fazer mais função do que ela deveria. Consequentemente, o disco que está entre essas vértebras vai se desgastar mais, porque ela está se mexendo mais, ela está compensando uma rigidez, uma hipomobilidade da vértebra adjacente, da vértebra acima ou abaixo. Então é basicamente isso que acontece. Por sobrecarga mecânica, quando um indivíduo, ou no caso, uma estrutura não trabalha direito, automaticamente a outra vai acabar sendo sobrecarregada. Eu costumo dar um exemplo também para os meus pacientes do que? Gosto de dar um exemplo de um barco, de um remo. Eu pego eu e mais 2 pessoas e a gente rema, vai atravessar um rio. Em determinado momento do caminho, as 2 pessoas param de remar. E falam, Evandro, a gente cansou, não, vou mais remar, tô tranquilo. Vai você aí. E eu começo. Tá. Vai chegar no final do percurso, eu vou estar exausto, esgotado e vou estar mais sobrecarregado. Então é basicamente isso que acontece. Algumas estruturas do nosso corpo param de trabalhar como deveriam, ficam mais lentas, e a outra vai ter que pagar o pato e vai ter que compensar esse trabalho, então vai acabar se desgastando mais. Isso é um exemplo mecânico clássico de como acontece a hérnia de disco, tá bem? Então é basicamente isso. E quais são os estágios da hérnia de disco? Pessoal, 4 estágios, tá? Primeiro é o abalamento discal, onde ainda não há o rompimento do anel fibroso, aquele que eu mostrei para vocês. Só há um pouco do deslocamento do disco mesmo. Esse é o estágio inicial. Segundo estágio, a protusão discal. Aí já há um pouquinho de rompimento do anel fibroso, como vocês podem ver nesse exemplo. Rompeu algumas fibras, porém o núcleo está ainda concentrado no centro, só com algumas fibras rompidas, tá? Como vocês podem ver nesse exemplo de protusão discal. O terceiro estágio é a extrusão discal, que seria o quê? Esse estágio aqui, como eu dei o exemplo no começo,
Então, ó, já há o rompimento realmente das fibras e o núcleo já está começando a ser extravasado. E já está podendo acometer componente ligamentar aqui na região posterior, neural aqui na região mais lateral, tá? E o último nível é a extrusão, pessoal. O que é a extrusão? É quando esse disco realmente já saiu todo. Onde esse disco veio parar aqui, ó? Esse disco não, perdão, esse núcleo. Olha onde veio parar. O núcleo veio aqui para baixo, tá? Então ali, saiu do centro, extravasou inteiro. Então aí a gente já chama de extrusão por causa disso. E veio aqui embaixo parar, podendo cometer os nervos. Ah, Evandro, eu tenho uma hernia de disco, e aí, devo me preocupar? Pessoal, é o seguinte, a hernia de disco é uma coisa muito comum, tá? É uma coisa fisiológica do nosso corpo. Outro exemplo que eu costumo dar com meus pacientes. Nós não envelhecemos, a gente não fica com cabelos brancos, com rugas. O nosso corpo não é diferente, pessoal. As estruturas também envelhecem, então vai haver desgaste. O desgaste é natural. Tanto o desgaste de joelho, desgaste de quadril, desgaste então na coluna. Isso é uma coisa fisiológica. A grande questão é que tem gente que acaba tendo esse desgaste precocemente devido a uma sobrecarga mecânica, como já explicado, tá? Mas qual que é o grande X da questão? Nem toda hernia de disco causa dor. Na verdade, a grande maioria às vezes não é causadora da dor. Tem hernia que causa dor? Tem. E o grande X da questão é que tem tratamento conservador, pessoal. Não é o tratamento medicamentoso e nem a cirurgia. Muita gente fala, tô com uma hernia de disco, meu Deus, e agora? Vou ficar de cadeira de rodas se eu não fizer cirurgia? Não, calma. Apenas 3% da população que apresenta hernia de disco precisa de um procedimento cirúrgico. Mais de 96% das pessoas não são necessárias realizar procedimentos cirúrgicos, procedimentos invasivos, só com tratamento conservador. A fisioterapia é uma grande aliada nesses casos, tá? O movimento vai te ajudar bastante. Então, calma, respira. Você que tem hernia de disco, tá sofrendo com isso? Calma, tem solução. Pessoal, eu brinco com meus pacientes também. Muita gente fala assim, doutor, eu tô com hernia de disco, meu médico pediu repouso, levitador, eu já tomei remédio, não melhorou. E aí, o que eu faço? Aí eu sempre mostro esse exemplo para eles. Você acha que a medicação vai chegar aqui nessa bolinha aqui e vai fazer isso aqui, ó? Pum, não vai. A medicação, isso aqui vai causar dor. A medicação ela vem, vai dar uma camuflada, vai dar uma aliviada no sintoma, porém isso aqui, ó, ela não vai fazer. Sabe quem vai fazer isso aqui? O movimento, a terapia manual. Então, por isso que a atividade física é indicada nesses casos de hernia de disco. Sempre, lógico, com orientação do profissional, com cautela. Numa crise de hernia de disco, você também não vai poder fazer qualquer coisa, até porque você não vai conseguir. Mas quem vai te destravar é o movimento correto, o movimento fisiológico, o movimento preferencial da sua coluna, tá? Então o movimento sempre vai ser indicado. Outras perguntas que fazem: eu posso treinar, pegar peso? Claro que pode, você deve pegar peso. Você que tem hernia de disco deve pegar peso. E isso vai fazer parte do tratamento, sua coluna vai ficar mais forte. Isso, estudos já vem mostrando que não tem nenhuma relação hernia de disco e peso, tá? Você pode e deve pegar peso, ok? E uma outra questão, só para finalizar, falar rapidinho do tratamento, para deixar esse vídeo bem explicativo para vocês, porém de fácil entendimento. Tratamento com a terapia manual com o seu fisioterapeuta é um tratamento geralmente rápido. Lógico, se você pega um profissional capacitado, um profissional que está atualizado, que não seja um profissional que vive terapia passiva, choquinho, ultrassom, apenas terapia manual. O conjunto da terapia manual com a terapia de movimento é o encaixe e o casamento perfeito para o tratamento de hernia de disco, para o tratamento de coluna em si, tá? Os resultados vêm rápido e o que é mais importante, o resultado aparece rápido e de longa duração. Você fica muito tempo bem, tá? Passa anos e anos bem, às vezes fazer um check-upzinho ou outro para dar alguma alinhada no corpo, sempre é importante, mas o tratamento é eficaz,
tá? Então você aí que tem hernia de disco, que já tentou de tudo, Ivan, já passei por ortopedista, neurologista, passei por massagista, por fisioterapeuta e não melhora. Procure um profissional capacitado. Veja aí quem da sua cidade é expert no assunto e vá atrás desse cara, tá? Porque tem solução a grande maioria dos casos, ok? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Falei um pouquinho sobre hernia de disco. Um vídeo rápido, fácil, vou descomplicar para vocês. E nos próximos vídeos eu sempre vou dar orientações, falar um pouquinho mais sobre hernia de disco e dar orientações de exercícios para vocês mesmos estar fazendo, para vocês verem como que é fácil tratar uma hernia de disco, tá? Descomplicar isso aí. Tanto que meus pacientes sabem, eles vêm aqui, eu faço a avaliação e falo para eles, ó, você vai fazer isso em casa. E eles fazem isso em casa, que faz parte do tratamento. E essas técnicas de autotratamento que eu vou passar para vocês. Então são técnicas valiosas que vão ajudar muito. Até você que não tem hernia de disco, mas tem dor na coluna, faz também que vai te ajudar. Pessoal, agradeço aí quem acompanhou o vídeo. Não esquece de se inscrever, de ativar o sininho, deixa seu like aí também. Vai ter vídeo novo no canal, orientações, dicas para vocês valiosas no tratamento. Então não deixem de se inscrever, tá? Até o próximo vídeo.